Paulo, então, trata aqui com uma igreja problemática. Ainda que aqui no capítulo 9, Paulo vai dizer que em tudo eles foram enriquecidos. No capítulo 1, vai dizer que em tudo eles foram enriquecidos. Em tudo. Inclusive, eles estavam aguardando a volta do Senhor. E, mais do que isso, eles foram chamados, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do nosso Senhor, do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós começamos a olhar para esta carta, nós vamos ver quantos problemas existiam nesta igreja. E não eram problemas pequenos. Não eram problemas pequenos. Por isso que Paulo diz para eles: eu decidi saber entre vocês, não sabendo coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E aqui é a base, irmãos. O assunto da nossa vida cristã é Jesus Cristo e esse crucificado. Não é sabedoria humana, não é. Para que as nossas palavras, irmãos, ou a forma de nós lidarmos com os problemas da nossa vida, não sejam baseados em sabedoria humana. Porque há muitos problemas na vida da igreja que nós não podemos conduzir ele por sabedoria humana. Muitas experiências em nossa vida têm que ficar para nós, de forma individual. Ela não cabe na vida da igreja. Porque o Senhor tem com cada um trato diferente. Então, uma experiência da minha vida não serve, muitas vezes, e certamente não servirá, para a experiência da vida do irmão Roberto, do irmão Paulo. É uma experiência minha. Então, eu não posso fazer da minha experiência algo para ser colocado na vida da igreja. A não ser, claro, que o ensinamento daquela experiência o Senhor possa utilizar para manifestar algo na vida da igreja. Mas a minha experiência é a minha experiência com o Senhor. Então, o que acontece hoje, muitas vezes, nessa questão da sabedoria humana? Quantas pregações nós ouvimos as pessoas contando a sua vida, a sua experiência, mas não tem um pingo de palavra de Deus. Não fala um sequer de Jesus Cristo e esse crucificado. Ah, que eu era assim, que eu era assado, nasci assim, nasci assado, eu fui dessa forma, eu fui para lá, fui para cá, vim aqui, fui lá. Mas não tem Cristo. E se nós olharmos para a vida de Paulo, a base da pregação de Paulo era Cristo, sua pessoa e sua obra. Como nós bem sabemos, ele disse: eu conheço um homem, lá no capítulo 12 da sua segunda carta aos Coríntios, eu conheço um homem que subiu ao terceiro céu. E o que ele vai falar? E esse homem viu coisas, mas não vou falar. Porque talvez, irmão, se ele tivesse falado, e possivelmente alguns comentaristas bíblicos entendem que quem esse homem é o próprio Paulo, entende que talvez se ele falasse aquela experiência, o que ia acontecer? A experiência de Paulo no terceiro céu. Então teria os convertidos do terceiro céu, e não teria os convertidos a Cristo. E esse é o problema, irmãos. Às vezes nós ouvimos pregações que as experiências que converte aquela pessoa que ouve a mensagem, mas não o Cristo da Bíblia, não o Cristo crucificado. E o que acontece com essa pessoa? Porque ela se alicerçou a sua fé em sabedoria humana e em palavras persuasivas e em exemplos. O que ela faz? Ela conduz a sua vida nessa experiência dessa pessoa. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que quando essa pessoa ela erra, essa pessoa também cai junto. Mas como isso é possível? Eu estava acompanhando essa pessoa. Como que isso é possível? Sabe por quê, irmão? Porque ela não colocou os seus olhos em Cristo. Ela não se converteu a Cristo. Ela se converteu a uma pessoa, a uma religião, a um movimento, mas não a Cristo. Porque se de fato nós nos convertemos a Cristo, não importa o que acontecer, nós permaneceremos firmes em Cristo. Essa é a verdade. Por isso que Paulo não prega e nunca pregou outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado.